E o próximo jogo, mesmo que seja daqui a 9 dias, e o Barbieri, se permanecer no cargo, vai ter que conviver com essa pressão, é contra o Flamengo no Maracanã. É mando de campo do Vasco, mas é contra o Flamengo no Maracanã. O jogo seguinte é contra o Inter. A gente está falando aí de pelo menos mais uns 15 dias, 16 dias, para sonhar em ganhar o próximo jogo. Porque eu não acho que ganhe do Flamengo, não acho que ganhe do Internacional em Porto Alegre. Aí depois, contra o Cuiabá e Goiás, ou Goiás e Cuiabá, pode acontecer. Mas será que o torcedor tem paciência para esperar esse momento chegar? Eu vou deixar você responder o Edmundo aí nos comentários. Paciência com Maurício Barbieri. Paciência com um treinador que não te dá perspectiva nenhuma que o Vasco vai pontuar contra Flamengo, Internacional, Goiás e Cuiabá dentro de casa. Ah, Thiago, peraí. Poxa, contra o Goiás e Cuiabá a gente tem que pontuar sim em casa, ganhar. Porra, é Goiás e Cuiabá. Cara, você lembra o que é o Vasco dentro de casa? O que é o Vasco tendo que propor o jogo? Você tá confiante com o Maurício Barbieri que o Vasco vai pontuar contra Goiás e Cuiabá? É otimismo demais, na minha opinião. Eu venho dizendo aqui, se tivesse algum profissional sério, e aí a gente tem que pontuar os nomes, Luiz Melo, Paulo Brax, Abel Braga, algum profissional sério dentro do Vasco, Maurício Barbieri não teria mais essa semana à frente do Vasco. Veja bem, um profissional que pense no Vasco, porque segurar o Maurício Barbieri não passa de vaidade. Vaidade de Paulo Brax. Não existe convicção e não existe pensamento no Vasco. Esse cara não pode continuar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Claro que pode chegar alguém aqui, algum torcedor, algum inscrito e falar assim, Thiago, o problema não é somente Maurício Barbieri. E eu vou fazer assim pra você. Concordo plenamente. Mas eu acho que a saída dele pode ajudar. Pode ajudar a gente a caminhar melhor dentro dessa competição. Para isso, a gente vai debater aqui, vou trazer o Edmundo, colocando aqui pontos interessantes, trazer também o Casimiro, que defende aí a contratação, por exemplo, de Rogério Ceni. Você gostaria de ver isso? Então a gente vai resenhar muito aqui nesse vídeo, mas antes deixa eu falar com você da minha parceira, meu momento mexendo aqui, a PagBet, que está fechada com o canal Vasco em Família. Siga no recado. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Tá dado o recado, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. A PagBet é parceira do canal Vasco em Família. Clicando aqui no link, você vai fazer o seu cadastro sem burocracia nenhuma. Tem um suporte humanizado também, qualquer dúvida, 24 horas por dia. As cotações sempre lá em cima. E você deve estar se perguntando o seguinte, Thiago, precisa de muito para começar na PagBet? Te respondo fazendo assim. Apenas R$1 aí, depósito via Pix, acertou, tá pago. Você pode fazer o seu saque também através de Pix. PagBet, parceira do canal Vasco em Família, faz o seu cadastro lá, que vai estar dando uma moral muito grande aqui pro nosso canal. Vamos seguir o nosso vídeo, e eu queria levantar aqui o nome do Sacha. Tô vendo muito torcedor aí do Vasco, em Instagram, Twitter, né, no YouTube, falar, poxa aí, ó, não trouxe o Sacha, porque o Sacha já ajudou aí o RB Bragantino a conquistar 9 pontos, né? Ele fez gol contra o Bahia, contra o Atlético Paranaense e fez um gol ontem contra o Santos. Cara, eu não gosto de bater em cachorro morto, né? E aí é muito fácil agora eu falar, ó, tá vendo? Olha a burrice aí que fizeram, deixaram o Sacha ir pro RB Bragantino. Eu, com a caneta na mão, no caso o lápis na mão, eu não traria o Sacha naquela ocasião pelos valores que foram ali cobrados pelo Atlético Mineiro. Eu não traria. Agora é muito fácil a gente ir aqui e falar, tá vendo? O cara tá ajudando lá. Eu não traria. Mas eu preciso pontuar, e venho falando disso aqui vídeo após vídeo, que eu sei de todas as limitações que o Vasco tem. E claro, precisa de reforços urgentes. Mas eu não posso olhar para esse time do RB Bragantino que ontem entrou em campo e ganhou do Santos por 2-0, coisa que o Vasco não fez dentro de São Januário. Inclusive o nosso treinador disse que pelo fato do Santos nunca ter caído era um problema, era um empecilho o Vasco ganhar do Santos. E ali, cara, ali pra mim eu já acho que deveria demitir ele ali após aquela coletiva. Pois bem, o RB Bragantino conseguiu uma vitória ontem sobre o Santos. O RB Bragantino ele tem 13 pontos dentro da competição. Deixa eu botar na tela pra vocês, para fazer uma comparação. Vocês acham assim um RB Bragantino muito superior ao Clube de Regatas Vasco da Gama? Tá aí, ó. Cleiton, Rialp, eu acho assim que se chama, e Luan Patrick na zaga. Eu vou te ser sincero, não conheço os dois atletas. Lateral direito, Hurtado, também não conheço. Juninho Capixaba, eu conheço, né? Matheus Fernandes, revelado no Botafogo, cabeça de área, eu conheço. Lucas Evangelista, conheço, nada demais. O Eric Ramírez, né, uma revelação do Bahia, começou muito bem, talentoso, mas nunca deu aquele passo a mais na carreira, mas tudo bem, tá lá e ajudou a ganhar.
Elinho, bom jogador. Vitinho, se eu não me engano, revelado no Atlético Paranaense, também nunca conseguiu se firmar lá. E o Sacha. Pô, você olha para esse time titular aqui que ganhou do Santos ontem. É tão superior assim ao Vasco? É um time para estar com 13 pontos e o Vasco 6. Cara, eu sei que o time do Vasco é limitado. Tem vários jogadores aí que não podem vestir a camisa do Vasco. Mas hoje, passa pelo Maurício Barbieri, passa pelo treinador. Principalmente quando você tem Jair, Léo, você tem o Pumita, você tem o Piton, você tem o Léo Jardim, o Pedro Raul, que foi vice-artilheiro do campeonato, mas o Maurício Barbieri não consegue achar uma maneira de valorizar o atacante do Vasco. Então a demissão dele teria que ser essa semana. Minto. Lá contra o Santos. Mas parece que a vaidade ela é mais importante do que propriamente os objetivos do Vasco, ou o comportamento, as atitudes, ou o desempenho do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Para me seguir aqui e trazer o Edmundo falando a mesma coisa que eu estou falando aqui, comparando, por exemplo, o elenco do Vasco com o do Fortaleza, eu preciso antes trazer o Casimiro. Uma única coisa que o Maurício Barbieri fez no Vasco nesse momento, e a gente tem que destacar, é o Léo Jardim. Eu quero passar o Casimiro aqui, ó. Se liga só. O Léo Jardim vai pedir adicional por insalubridade. Esse filho da puta vai processar o Vasco. Ele vai pedir um adicional por insalubridade. O que ele tá sofrendo é uma loucura, irmão. Todo jogo esse cara faz 4, 5, 6 defesas. A verdade é o seguinte. Com esse time do Barbieri, se o Léo Garden tiver um dia de Deus, o Vasco empata. Se ele tiver um dia foda, o Vasco perde de pouco. Se ele tiver mais ou menos, o Vasco se fode. Vai pro caralho, tá ligado? Essa que é a verdade. Não tem pra onde correr. É a única coisa boa, né? Maurício Barbieri, ele bancou o Léo Jardim e realmente vem fazendo um campeonato brasileiro de respeito. O cara pega muito, livrou o Vasco. Passei esse trecho do Casimiro porque ele foi perfeito. Porque quando ele é um deus, o Vasco empata e até ganha do Atlético Mineiro, né? Quando ele tá num dia mais ou menos, é claro que ele foi muito bem contra o Fortaleza, a gente perde de pouco. Foi isso que aconteceu, que o Vasco era para ser goleado ali. Pegou 2 bolas na cara dele, que foi sensacional. Então isso a gente tem que bater palma aí pro Maurício Barbieri. Segurou o Léo Jardim. Agora de resto, é péssimo trabalho. É horroroso o trabalho. O cara tem semana após semana e não consegue fazer nada no Vasco. Vou trazer aqui o Edmundo para falar exatamente sobre isso, comparando o elenco do Vasco com o elenco do Fortaleza. Vamos lá. Segunda-feira eu quero fazer isso. Prepara isso aí. Pro torcedor do Vasco. Eu acho que o momento é péssimo. Mas eu quero fazer um duelo Ed. O que é duelo Ed? Goleiro do Fortaleza, goleiro do Vasco. Lateral direito do Fortaleza, lateral direito do Vasco. 1 contra 1. Eu tenho certeza que o Vasco ganha. Vamos fazer a segunda? Sabe qual é a diferença? É o técnico. Qual? É o técnico. O Com certeza. técnico dá repertório para o Fortaleza. Muito repertório. Claro que o Vasco vai perder numa posição ou noutra, mas, por exemplo, se o Vasco anunciar hoje a troca do Léo Pelé pelo Tite já jogou no Vasco, inclusive. O torcedor morre. Hoje, o Léo Pelé é melhor que o Tite. Mas tá entendendo onde eu quero dizer? Entendi. O erro não tá lá, né? Não é esse exatamente. Não tá nos atletas. Só nos atletas. Você precisa fazer um time equilibrado. Equilibrado em termos de idade, em termos de capacidade. Você precisa fazer um time equilibrado. Isso, o erro foi gritante. Você paga caro em reservas e traz os baratos que são reserva no time pior que o seu, entendeu? Tá aí, eu não discordo em nada em relação ao que o Edmundo disse, inclusive falei isso aqui nos meus vídeos de pré-jogo. Se você olhar para o time titular do Fortaleza, você não vai ver nada demais, mas o trabalho do treinador, do Vojvoda, consegue tirar muito desses jogadores e sim, ter um time qualificado, um time competitivo. Eu acredito que o Vasco, mesmo com as suas limitações, dá para escolher sim um treinador que possa tirar melhor. Talvez não jogar bonito como foi prometido, mas conquistar mais resultados. O Maurício Barbieri não dá, ele tem que sair urgente. E aí, cara, a gente pula para a questão da vaidade, da 777, dos profissionais que ela escolheu. Por quê? A gente vê uma empresa, principalmente ali na figura do Jorge Salgado, para mim, na minha opinião, o principal culpado de tudo que o Vasco está passando, porque das promessas que foram feitas e fez o torcedor acreditar que não ia mais sofrer, que teria investimento, que a 77 tem dinheiro pra caramba, e aí faz o Vasco passar por esse tipo de situação perante ao mercado, com atraso em pagamento aqui, advogados do Andrei. Será como é que bons jogadores vão olhar pro Vasco depois dessas notícias? Isso é um ponto muito interessante. E um outro, família vascaína, do planejamento da vaidade, que é reforçar o elenco na segunda janela, porque a gente ainda acredita no trabalho do Maurício Barbieri. Mas que reforços são esses?
Porque os últimos reforços do Vasco, Carabarral, o Cocão, o Juan Cruz, o Vasco agora tem gente dizendo que pode devolver ao Santos antes do fim do empréstimo. Então, o que você acredita no Vasco? Um treinador que não passa confiança nenhuma que vai evoluir o time. Um trabalho, uma gestão na figura do futebol ali, do Paulo Brax, que acha que vai trazer reforços, mas tem essas questões financeiras. As análises, o scout do Vasco é péssimo. E aí o Edmundo falou um pouco sobre isso. O Vasco hoje paga pra ser burro. Já viu isso? Olha só. Barbieri, Paulo Brax, diretoria ali, sabe? Um se autoprotege, um autoprotege o outro. Hoje eu vi, eu não sei se eu escutei bem, porque eu estava assistindo o jogo aqui atentamente, mas não estava ouvindo tão bem assim. Mas eu ouvi que o Vasco estuda a possibilidade de devolver o Juan Cruz para a equipe do Santos, porque o Ryan vem tendo destaque nos treinamentos. Isso é uma das coisas mais absurdas do mundo. A gente falou isso quantas vezes, Edmundo? A gente falou isso. Oi? A gente falou quantas vezes isso? Então, pra que trazer um cara desse? Então, eu te pergunto, nesses 6 meses, desde quando o Barbieri assumiu o Vasco, quantas vezes eu fui lá no CT do Almirante, no CT lá do Vasco da Gama? Nenhuma. Será que quem está lá todo dia não conseguiu observar isso? Inacreditável. Aliás, pô, parabéns, hein? Parabéns pra diretoria do Vasco. Ó, o Juan Cruz, cara que passou por scout, comissão técnica, diretoria, passou por todo mundo, para a presidência da República, passou por todos antes de chegar no Vasco. Muito estudado, segundo o Paulo Brax. Vai ser devolvido para o Santos. Parabéns. Agora vocês só falta escrever na testa assim, ó, incompetentes, porque o cara não jogou dois jogos e vai ser devolvido, cara. É uma vergonha, não. Cara. Jogou não, Gui, entrou. Entrou, exato. Entrou em 2 jogos, ficou lá, não foi nem relacionado dessa vez. Talvez seja devolvido. E tem mais, viu, Edmundo? Se for devolvido, não tem devolução dos 500 mil reais que gastou, viu? Não tem essa devolução, não. Ou seja, pode ser devolvido. Ó, toma aqui, Santos, 500 mil reais. É assim, Edmundo, você tá na rua com seus amigos aí, opa, tudo bem? Quer 500 mil aqui? Tá aqui, opa. Foi o que o Vasco fez, cara. Isso aí deixa escrito na testa uma incompetência, né, Edmundo? Aí é um negócio que já tá escrito já, né? É aquele velho ditado que eu não sei o que significa, mas as pessoas vão entender. A emenda é pior do que o soneto. Eu não sei o que significa, mas a devolução é pior do que a contratação. É um atestado de burrice alguns meses depois, entendeu? E você ainda paga para ser burro, entendeu? Exatamente isso, cara. Aqui agora o Casimiro para falar sobre Rogério Ceni. Quero saber a sua opinião, se você gostaria de ver o Rogério Ceni comandando o Vasco aí no lugar do Maurício Barbieri. Se liga só. O que acha do Ceni no Vasco? Interessante. Sei que o torcedor do São Paulo é puto com o Rogério Ceni. Você tá entendendo o que eu tô falando? Só que, tipo assim, apesar do Dorival estar fazendo muito com esse time do São Paulo, eu imagino que o torcedor do São Paulo saiba que o Dorival está fazendo muito com pouco, tá ligado? Porque tem peças do São Paulo, com todo respeito, dá pra vestir a camisa do São Paulo, tá ligado o que eu tô falando? Só que, tipo assim, tá acontecendo. Em algum momento, o São Paulo vai ter um baque natural de elenco limitado, tá ligado? Eu imagino que isso vai acontecer. Isso não é ser rebaixado, nem... Porque, beleza. Mas vai tomar uma porradinha, pode ser eliminado aqui ou ali, tá ligado? E o torcedor pode dar aquela queda na real de, tipo assim, beleza, ainda são caras que, porra, tem que melhorar. No caso do Rogério Ceni, eles usavam isso muito de muleta, né? Pô, não foi os caras que eu pedi, pô, não é os que eu gosto, porra, não sei o que dizer que lá. Ele usava isso muito, tá ligado? No Vasco, ninguém pode ficar, irmão, tá ligado? Tem que ficar uns 3. O resto tem que trocar todo mundo. E se o Vasco vai contratar os caras, é o que eu espero, porque tá lá no documento, o Rogério Ceni é um treinador que já se provou bom formando o elenco, como foi o caso do Fortaleza, tá ligado? Ele formou os caras, ficou lá mó tempão, porra, não sei o que lá, tá ligado? Tipo, veio os caras que ele quis. Entendeu? É por isso que eu acho que pode dar certo. Porque é pior do que tá, meu camaradinha. Não tem como, pô. Tá aí, família. Gostaria de ver Rogério Ceni à frente do Vasco. Agora a gente precisa ter o seguinte entendimento, cara. O Vasco tem dinheiro para contratar, como o Casimiro falou? Ou o Vasco vai buscar Serginhos da vida, vai buscar oportunidades de mercado? Será que dentro desses critérios que vão ser utilizados para contratar, para reforçar, o Vasco vai conseguir aumentar o nível técnico do time? Eu não sei. E aí, pegando esse ponto do que o Casimiro falou, Rogério Ceni gosta ali, né, cobrava muito reforços no São Paulo e tudo mais. Será que vai chegar? Dentro disso, cara, antes mesmo do Rogério Ceni, sabe quem eu escolheria? Você vai até me xingar.
Eu não gosto, não sou fã do trabalho dele, mas acho que é um treinador acostumado com esse tipo de situação. E não adianta a gente se enganar. Hoje o Vasco briga para não cair. Hoje o Vasco briga pela permanência. Hoje o Vasco vai no mercado, ou pelo menos é o que parece, para buscar refugos mais qualificados no mercado. Dentro disso, sabe qual é o nome? Eu não trabalho com isso. Eu não conheço treinador português, treinador aí de sul-americanos, eu não conheço. Dentro do que eu sei de trabalho, do que eu vejo, sabe o que eu escolheria? Jorginho. Ele está acostumado com isso. Ele está acostumado com times que jogam de uma maneira reativa no contra-ataque, com times que brigam para não cair, que é o caso do Vasco nesse momento, sem muita qualidade no seu elenco. Então ele está acostumado com isso. Então é o melhor nome. E dentro do que foi feito pelo Paulo Brax, um trabalho nesse momento de merda, porque a avaliação do jogador mais caro foi errada e no modelo de jogo do treinador também foi errada, porque ele contrata o Barbieri para ser ofensivo, não dá as peças para isso, o Vasco só joga no contra-ataque, coisa que ele não sabe fazer. E tá claro isso. Agora, o Jorginho, ao longo da sua carreira, ele mostra que sabe pegar times para contra-atacar. Então, na minha visão, de todo esse cenário pavoroso que a gente vive, de falta de investimento, será que a gente vai qualificar o elenco? Estamos brigando para não cair. Eu escolheria o Jorginho, que está mais adaptado a isso e conhece o Vasco. Quero saber a opinião de vocês. Fui.